Avatar, O Caminho da Água, com apenas 11 dias desde que estreou nos cinemas, alcançou a marca de 881 milhões de dólares em bilheteria mundial. O filme de super-herói que mais arrecadou esse ano é o Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, mas esse também é um filme que quando saiu foi criticado e que no final não conseguiu alcançar a bilheteria de 1 bilhão de dólares. E por causa disso, muitas pessoas estão discutindo se esse não é o primeiro sinal de que o gênero de filme de super-herói alcançou o seu patamar máximo em 2019 e que agora está mostrando sinais de desgaste. É o famoso saturou. Será que o gênero de super-heróis saturou? Será que justo agora, quando a DC vai rebutar o seu universo e a gente vai começar a ter todos os heróis da DC, o gênero vai saturar? Não é possível que a gente tenha esse azar, né? E no vídeo de hoje eu compilei vários dados disponíveis na internet sobre a bilheteria dos filmes de super-heróis. E fizemos um balanço de 2016 até 2022, considerando os 5 filmes de super-heróis que mais arrecadaram dinheiro em cada um desses anos e outros 5 filmes que não são de super-heróis de cada ano que mais arrecadou. E o ponto todo é a gente tentar descobrir se através dos números, de fato está acontecendo uma saturação dos filmes de super-heróis, ou se essa queda do gênero de super-herói tem uma outra explicação. E só antes da gente começar, eu queria pedir aí o like e o comentário de vocês sobre toda essa situação envolvendo filmes de super-heróis. Tanto DC quanto Marvel, vocês acham que 2023 a gente vai começar a ver a queda desse gênero? Por favor, comentem aqui embaixo. Muito bem, deixa eu explicar aqui o que a gente fez. Nós pegamos a bilheteria de todos os filmes de super-herói, tanto a bilheteria dos Estados Unidos, quanto a bilheteria internacional. Só que um detalhe, a bilheteria internacional, nós excluímos os números da China. E por que a gente excluiu os números da China? Porque nesse ano de 2022, só o The Batman saiu na China, e a bilheteria do The Batman na China é praticamente desprezível. E os outros filmes não de super-herói que saíram esse ano, eles saíram na China. O Minions 2 e o Avatar Caminho da Água saíram na China. Por algum motivo, o gênero de super-herói está tendo muita dificuldade em entrar no mercado da China. E por justamente considerar que seria injusto comparar números de um filme que tem China e de um outro filme do gênero de super-herói que não tem bilheteria da China, então a gente decidiu simplesmente tirar os números da China. E isso para todos os filmes, de 2016 até 2022. Todos os números que a gente mostrar da bilheteria internacional não envolve China, porque para nós esse era o único jeito de tentar nivelar a bilheteria de 2022 com os filmes pré-2020 que conseguiam sair na China. Então assim, ó, vamos começar mostrando os números de 2016 até chegar em 2022. Em 2016, os 5 filmes de super-heróis que mais arrecadaram foi Capitão América, Guerra Civil, Batman vs Superman, Deadpool, Esquadrão Suicida e Doutor Estranho. A média da bilheteria dos Estados Unidos desses 5 filmes foi de 331 milhões de dólares, enquanto que os 5 filmes que mais fizeram bilheteria e que não eram do gênero de super-herói eram justamente Star Wars Rogue One, Procurando a Dory, Zootopia, Mowgli e A Vida Secreta dos Pets. E olha só que interessante, a média da bilheteria dos Estados Unidos desses 5 filmes foi superior à média dos filmes de super-heróis em 2016. Somando tudo e dividido por 5, dá 418 milhões de dólares. Então assim, ó, gente, 2016 já tinha quase 8 anos do universo da Marvel e era o primeiro filme de fato do DCU da DC, que era o Batman vs Superman, e mesmo tudo isso, os filmes de super-herói ficaram atrás na bilheteria dos Estados Unidos. E na bilheteria internacional de 2016, o gênero de super-herói também ficou atrás, com 437 milhões arrecadados em China contra 461 milhões dos filmes não de super-herói. E esse gráfico em formato de pizza mostra a relação da bilheteria de filmes de super-heróis com os outros 5 filmes que mais arrecadaram de não super-heróis. Então assim, claro que não existe a comparação perfeita, mas eu tô tentando fazer essa comparação porque eu quero mostrar o interesse dos filmes de super-herói e comparar justamente com os outros 5 filmes que mais geraram interesse naquele ano. E nos Estados Unidos, o filme de super-herói ficou com 44% desse montante de 10 filmes que a gente separou. Já no mercado internacional, a relação foi praticamente igual. 51% desses filmes foi para a bilheteria de filmes em geral,
enquanto que 49% foi para filmes de super-herói. E em 2016, ninguém falava que o gênero de super-herói estava morrendo. Se falava que um dia iria ficar saturado, mas não que naquele momento estava acontecendo isso. E com isso, vamos abrir esse gráfico aqui em linha. Esse ponto amarelo com 49 é como que ficou a bilheteria internacional de filmes de super-herói, que veio lá daquele gráfico de pizza que eu mostrei. E em azul veio da bilheteria dos Estados Unidos. E a gente vai preencher esse gráfico de linha com os dados de 2016 até 2022. E com esse dado, a gente vai ter a relação da evolução ou da queda da dependência da bilheteria total desses 10 filmes por ano em relação à bilheteria de super-herói. Agora vamos para o ano de 2017. E os 5 filmes de super-heróis que mais fizeram bilheteria naquele ano foi Homem-Aranha de Volta ao Lar, para vocês verem como faz tempo isso aqui. Guardiões da Galáxia Volume 2, Thor Ragnarok, Mulher Maravilha e Liga da Justiça. A média da bilheteria dos filmes de super-herói foi 336 milhões de dólares. Enquanto que os filmes de não super-heróis tiveram um ano espetacular, porque os 5 filmes daquele ano que mais arrecadaram, Star Wars Episódio 8, A Bela e a Fera, Velozes e Furiosos 8, Jumanji e Meu Malvado Favorito 3. Toda a bilheteria dos Estados Unidos desses 5 filmes somado e dividido por 5 dá 403 milhões de dólares. O gênero de super-herói de 2016 para 2017, ele subiu um pouco nos Estados Unidos, de 331 para 336. Mas vocês vão ver que a bilheteria internacional dos filmes de super-herói naquele ano não foi tão estupenda assim. Foi uma média de 374 milhões. Mas isso em relação aos filmes de super-herói. Os filmes de não super-herói em 2017 na bilheteria internacional fizeram nada mais e nada menos do que 610 milhões de dólares na média. Para vocês terem uma ideia, Meu Malvado Favorito 3, que foi o 4º filme não super-herói que mais arrecadou internacionalmente, ele tem uma bilheteria que se você colocasse ele nesse ano, ele só ia ficar atrás do Top Gun, para vocês terem uma noção. E em 2017, não resta dúvida que não existia uma soberania de filmes de super-heróis. Todos os 5 que eu falei aqui foram relativamente bem, com exceção da Liga da Justiça, que só fez 229 milhões. Mas o Thor Ragnarok fez 315 milhões. A Mulher Maravilha, que foi o melhor filme de super-herói nos Estados Unidos naquele ano, fez 412 milhões. E foi um estrondo. Vocês lembram quando saiu o filme da Mulher Maravilha? Todo mundo só falava do filme da Mulher Maravilha. E o Homem-Aranha de Volta ao Lar, o Homem-Aranha, gente, que estava iniciando no MCU, ele fez 334 milhões nos Estados Unidos. Então, vou mostrar o gráfico da pizza, da relação da bilheteria de filme de super-herói com não super-herói. E a bilheteria internacional ficou só com 38. Enquanto que nos Estados Unidos, essa foi um pouquinho maior e foi 45. Mas percebam como que a média dos filmes de super-herói nos Estados Unidos fica nesse patamar aí, de 300 a 400 milhões. Não vai muito além disso. Eles estão assim, ó, tipo nesse limite de 300 a 400. Mas é aí que vem o ano de 2018. E é o ano de 2018 que muda tudo em relação a filme de super-herói. Porque a Marvel teve 2 filmes de super-herói que furou a bolha completamente em relação à bilheteria dos Estados Unidos. Vingadores Guerra Infinita fez 678 milhões de dólares nos Estados Unidos. E isso daqui é uma bilheteria nível Star Wars nos Estados Unidos. Então é muito grande. E o outro filme da Marvel que também estourou completamente a bolha foi Pantera Negra. Pantera Negra, inclusive, fez mais bilheteria nos Estados Unidos do que Vingadores. Então, 2018 teve um ano com 2 filmes atípicos, totalmente atípicos. Porque quando a gente sai dos 2 primeiros filmes que mais arrecadaram, a gente vai para Aquaman, Venom e Deadpool 2. E esses 3 filmes, eles estão na média dos outros filmes de super-herói, que é fazer a bilheteria entre 300 e 400 milhões. Já os filmes de não super-herói em 2018 foram o Jurassic World 2, Incríveis 2, o filme do Bohemian Rhapsody, Missão Impossível 6 e Animais Fantásticos 2. Então percebam que não foi assim um grande ano de filmes de não super-herói em 2018. Mas ainda teve Incríveis, que fez dinheiro pra dedéu nos Estados Unidos, e o Jurassic Park, que sempre faz dinheiro e que nos Estados Unidos fez 417 milhões. E quando a gente olha a relação internacional, vai acontecer a mesma coisa. Os filmes de super-herói vão sair melhor do que os filmes de não super-herói. Esse foi o primeiro ano que os filmes de super-herói tiveram mais bilheteria
que os 5 primeiros filmes de não super-herói, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente, e sem China. No internacional, a relação ficou de 51 para 49 a favor dos filmes de super-herói, e nos Estados Unidos ficou 58 contra 42. De todos os anos que a gente fez, esse foi o momento da história que os filmes de super-herói mais tiveram vantagem em termos de arrecadação do que os outros filmes. Mas percebam como que isso é por causa de 2 filmes atípicos. Porque fazer uma bilheteria nos Estados Unidos acima de 650 milhões é uma coisa que pouquíssimos filmes de super-heróis fizeram. O que com certeza acabou influenciando para esses números serem tão positivos de filme de super-herói. E agora a gente chega em 2019. E vocês vão ver que tem um filme que se destaca e os outros filmes estão mais ou menos dentro de uma normalidade. Principalmente no mercado dos Estados Unidos. Porque o Vingadores Ultimato fez 858 milhões. Tipo, é a maior bilheteria da história de filmes de super-herói. É uma exceção da exceção, ele vale por 3 filmes. Mas aí, os outros filmes que saíram naquele ano, eles estão mais ou menos na média que os outros. O Homem-Aranha Longe de Casa fez 390 milhões. Capitã Marvel fez 426. Um pouco acima da média dos demais. Mas o Coringa, que saiu no final do ano, 335 milhões. E o Shazam, que também saiu naquele ano, nos Estados Unidos ele só fez 140 milhões. Mas por causa da bilheteria do filme Vingadores Ultimato, a média da arrecadação daquele ano foi de 430 milhões. O que foi, tipo, muito. Mas foi por causa de um filme que destoou. Agora vamos ver os filmes que não são de super-herói de 2019. O Rei Leão, live action horroroso, mas que fez 540 milhões de dólares nos Estados Unidos. Frozen 2, Star Wars Episódio 9, Toy Story 4 e Aladdin. Esses são 5 filmes blockbusters e são todos da Disney. E todos esses filmes arrecadaram, tipo, muito. Todos eles ficaram acima de 350 milhões. E acreditem se quiser, mas a média da arrecadação dos filmes de não super-herói foi superior do que a média dos filmes de super-herói com Vingadores Ultimato, que tem a segunda melhor bilheteria de todos os tempos. Mas mesmo com esse titã de bilheteria, arrasa quarteirão, não chega na bilheteria nos Estados Unidos dos filmes de não super-herói. E o mesmo acontece no mercado internacional. Os filmes de super-herói fizeram 664 milhões na média, enquanto que os filmes de não super-herói fizeram 726 milhões. E 726 milhões é a maior média que a gente fez aqui. E aí, depois desse ano espetacular do cinema de 2019, veio a pandemia. E 2020 e 2021, eu sequer coloquei aqui no gráfico, porque não chegou a ter 5 filmes de super-heróis lançados, e todos os filmes foram mal naquele ano, com exceção do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então eu excluí os dados de 2020 e 2021, porque eles não iriam ser uma boa comparação. E então a gente pula para 2022, o ano que mais teve filmes de super-herói sendo lançado, e o ano que as pessoas começaram a dizer que o gênero de super-herói começou a cair. Então vamos ver se tem um fundo de verdade nisso. Os 5 filmes de super-herói que mais arrecadaram em 2022 é o Wakanda Forever, com 427 milhões nos Estados Unidos, Doutor Estranho 2, com 411, The Batman, com 369, Thor, Amor e Trovão, 343, e o Adão Negro, esse sim flopou, 167 milhões. Mas percebam que nos Estados Unidos, todos os filmes, com exceção do Adão Negro, fizeram mais de 340. Então, se a gente excluir o filme que deu mal nos Estados Unidos, que foi o Adão Negro, e pegar o mínimo e o máximo, ele vai de 340 a 427. E o que eu tava falando até então dos números de 2016 a 2019? Os filmes de super-herói nos Estados Unidos, eles tendem a fazer de 300 a 400 milhões, com exceção dos Vingadores e do Pantera Negra. Todos os outros ficavam entre 300 e 400. E vejam só, 2022 ainda teve um filme que fez 427 milhões, que é o Wakanda Forever, e pode até fazer mais. Mas esse número vai dar uma média de 343 milhões de bilheteria nos Estados Unidos. E os 5 filmes não de super-herói que mais arrecadaram nesse ano é o Top Gun Maverick, o Jurassic World, o Minions 2, Avatar, Caminho da Água e Animais Fantásticos. E vocês viram a relação da bilheteria desses filmes? Nos Estados Unidos só teve um filme que de fato furou a bolha dos 400 milhões. E esse filme foi o Top Gun Maverick. Claro, também tem o Avatar 2. Ele ainda está em exibição, tem só 10 dias de exibição. Talvez daqui a 30, 40, 50 dias ele consiga 500 milhões de bilheteria nos Estados Unidos. Muito provavelmente sim. Mas vejam como que a média desses filmes não é muito diferente das médias dos filmes de super-heróis.
Os filmes de super-herói fizeram, na média, 343 milhões. E os de não super-herói fizeram 367 milhões. E, pô, assim, ó, ok, tá na média. A grande diferença da bilheteria desses filmes fica por conta do mercado internacional. E esse sim, a diferença de filmes para super-herói e não super-herói nunca foi tão grande. Porque os filmes super-herói, na média internacional, fizeram 387 milhões sem China. E os filmes de não super-herói, na média, fizeram 538 milhões. E sem China. É por isso que eu não coloquei dados da China, para ficar uma comparação justa. Porque se considerar a China, os números vão ser muito maiores. Mas esse é o ano que, pela primeira vez, a bilheteria dos filmes de super-herói, nesse gráfico aqui que a gente está mostrando, pela primeira vez ficou em 43%. Só que 2022 foi um ano atípico, assim como foi atípico em 2019. 2019 teve Vingadores Ultimato e 2022 teve Avatar. Se você excluir os Titãs, porque eles são casos muito específicos, vocês vão ver que os demais estão na média. E é por isso que eu chego na conclusão. Olhando os números, somente os números, não há uma saturação de filmes de super-heróis. O que está acontecendo é mais ou menos a média dos outros filmes de super-heróis nos demais anos. Só que teve um ano em 2019 que deixou muito marcado, que foi Vingadores Ultimato. E no ano anterior teve Vingadores Guerra Infinita e Pantera Negra, que são dois filmes que puxaram todos os dados para cima. Mas a média desses filmes nos Estados Unidos é entre 300 e 400 milhões. E foi o que esses filmes de 2022 fizeram, com exceção do Adão Negro, mas esse flopou. Mas o The Batman fez 360, o Doutor Estranho e o Pantera Negra também fizeram mais de 400. Então esses são filmes que se saíram relativamente normal. Ah, Gabriel, mas não tô entendendo, tá todo mundo falando que tem uma saturação, o que tá acontecendo se os números não estão dizendo isso? Então, gente, existe um outro dado, que é o dado que não envolve diretamente os filmes, e sim o cinema de uma forma geral. E esse é o dado proporcionado pelo site Numbers, que possui o histórico de tickets vendidos nos Estados Unidos, desde 95 até 2022. E se vocês olharem para o gráfico, vai ficar muito evidente que de 2003 até 2019, lentamente o número de tickets individuais foi caindo, mas a receita foi subindo. E foi subindo por causa de um negócio chamado inflação, e filmes em 3D e IMAX, que proporcionam um ingresso relativamente mais caro. Mas veja como que no ano de 2019, que foi o segundo ano que mais se arrecadou dinheiro nos Estados Unidos em cinema, é o ano que menos pessoas compraram ingresso. E é o ano que teve Vingadores Ultimato. E quando a gente sai de 2019 e entra na pandemia em 2020, esses dois números caem exponencialmente. E daí eles se recuperam um pouco em 2021 e em 2022 eles sobem. Mas ele não sobe para o patamar que ele estava em 2019. Ele sobe para o patamar de 1999. Então, o que está acontecendo, e esse é o número que mais importa, é que o mercado do cinema nos Estados Unidos diminuiu por causa da pandemia, por causa dos serviços de streaming e por N outros motivos sociais e econômicos que existem por aí. A queda da arrecadação dos filmes de super-herói segue a média dos outros filmes de não super-herói. Tá todo mundo no mesmo barco. E a queda dos filmes de super-herói ainda é pequena, porque a arrecadação média ainda é superior à de 2017. Os números dos filmes de super-herói ainda estão no nível de 2017 e 2018, que, vejam só, foi justamente quando não teve um filme de mega evento, que foi o Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Então, na minha opinião, o fato de não ter tido um filme de mega evento de filmes de super-herói em 2022 acabou influenciando para que, em termos financeiros, essa arrecadação tenha caído. E pelos números, ninguém falava que em 2018 o gênero de super-herói estava saturado. Só que a vida não é feita só de matemática, existem outros fatores. E nesse momento, eu não tenho nenhuma dúvida que há uma certa saturação com o gênero de super-herói. É só que as condições políticas, sociais, econômicas fizeram com que talvez algumas pessoas não se importem tanto com esse gênero ao ponto de ir no cinema na semana que o filme estreou, no mês que o filme estreou. Talvez muitas pessoas até estejam esperando para ver o filme na plataforma de streaming. O fato é que todo o mercado encolheu e as pessoas elas estão mais seletivas na hora de escolher o filme que elas querem ir. E, obviamente, os filmes taxados como experiência, né, que o Top Gun Maverick é uma experiência. O Avatar 2 é um filme que se espera há 10 anos. São filmes que, inevitavelmente, as pessoas vão ir. O Jurassic World é um filme de dinossauro que toda criança gosta de ver e é o final de uma saga apelando para a nostalgia do elenco clássico também. Então, assim, ó, é o Homem-Aranha sem volta para casa do Jurassic Park.
A leitura desses dados, ela mostra uma coisa muito evidente. Nos Estados Unidos, não aconteceu queda de filme de super-herói. Eles estão arrecadando o que eles costumam arrecadar. Mas o jogo de ter lucro com os filmes, esse ficou um pouco mais perigoso. Porque os filmes, todos eles ficaram relativamente mais caros pós-2021. O Pantera Negra, o Wakanda Forever, custou 250 milhões. O Adão Negro, sabe-se lá como, mas ele custou 250 milhões. O The Batman custou 180. Originalmente ele era 100 e subiu para 180. Então, o jogo de produzir filmes de super-heróis, com certeza ficou bem mais arriscado. E isso acaba colocando o filme numa grande responsabilidade na bilheteria. Porque ele pode ficar com a cara de flop ou não flop. Por exemplo, o Wakanda Forever. Como ele custou 250 milhões, presume-se que ele no mínimo precise fazer 750 milhões para começar a dar lucro. E bem, ele conseguiu fazer isso, mas ele só conseguiu isso recentemente. Talvez a própria Marvel, quando deu 250 milhões, ela estivesse esperando mais. E aí você pode argumentar que talvez o gênero esteja saturado de um jeito de que os filmes não estão arrecadando o que se esperava no primeiro momento deles. O Adão Negro, a Warner deu 250 milhões, porque eu acho que ela acreditava que o filme ia fazer mais de 500 milhões de dólares, no mínimo. Então a relação de expectativa e realidade, ela talvez acabe se frustrando. Mas é por isso que é importante mostrar o dado do tamanho do mercado dos Estados Unidos nesse momento. Ele caiu vertiginosamente e mesmo assim os filmes de super-herói ainda estão fazendo a média histórica deles se você excluir os filmes de evento. É por isso que eu não consigo ver essa saturação. Eu estou vendo uma estagnação. O gênero de super-herói não consegue subir. Porque o que é o escalado para as empresas? Ah, vou dar 100 milhões e o meu filme depois vai ganhar 300 milhões. Aí eu vou fazer uma sequência. Então a sequência vai custar 150 milhões. Mas eu espero fazer 450. Se ele der lucro, de novo eu vou aumentar o preço da produção para dar mais dinheiro para depois. Porque ele está sempre esperando mais e mais. O Homem-Formiga é assim. O primeiro custou 130. O segundo dizem que custou 180. E o terceiro se fala que foi mais de 200. Mas cada vez mais que o filme vai ficando mais caro, isso aumenta a responsabilidade desse filme de não flopar. E o meu medo é que o jogo de fazer filme de super-herói fique muito caro daqui pra frente. Eu me lembro que nos anos 2000 a gente teve a franquia do Nárnia, que o primeiro filme fez um monte de gente. Arrecadou demais. Foi o Senhor dos Anéis da Disney. Aí a Disney fez a sequência. E ele fez muito menos que o primeiro, mas ainda deu lucro. Mas o lucro foi tão pequeno que a Disney, quando autorizou a sequência, diminuiu consideravelmente o orçamento do terceiro filme. E o meu medo é que as empresas, tanto a Marvel quanto a DC, elas vejam que a expectativa realmente estava muito acima e seja melhor diminuir a expectativa daqui pra frente. E isso acabe resultando em filmes com menos orçamento. Esse é um certo medo que eu tenho. E a outra coisa que com certeza eu tiro de lição desses gráficos é que filme-evento dá muito mais dinheiro. Avatar mal começou e já tá dando dinheiro pra dedéu. Vingadores Ultimato, Pantera Negra, esses filmes que são catalogados como especiais, uma vez na vida você tem que ir no cinema para ver, que é, por exemplo, até o caso do Aquaman, que todo mundo dizia, não, mas você tem que ver o Aquaman em IMAX, que essas imagens debaixo do oceano são espetaculares, e de fato era, e as pessoas foram ver no cinema. Fez $1 bilhão. Então, filme evento, as pessoas estão indo. E os filmes que não são eventos, são aqueles filmes normais de super-herói, as pessoas ainda estão vendo, dentro da média histórica desses filmes, só que se colocou uma expectativa de pós-Vingadores Ultimato que agora todo filme ia fazer $1 bilhão, e não é verdade. Ainda mais pós-pandemia, que o $1 bilhão vai ficar um pouco mais raro a partir de agora. A sensação que o gênero de super-herói tá saturado, ela não é por acaso, é porque eu acho que realmente a gente tá tendo muita coisa por ano, né? Muita série, muito filme, tanto da DC quanto da Marvel. E isso para uma pessoa casual pode acabar sendo sufocante. E quando vê um filme que é diferente, como é o Top Gun Maverick e o Avatar, as pessoas se sentem muito mais confortáveis em ver esses filmes. Agora, essa é uma leitura do mercado dos Estados Unidos. O mercado internacional, aí sim, aí eu vejo que teve uma queda na bilheteria internacional de alguns filmes. E olha que eu excluí os dados da China. E mesmo assim, a gente ainda percebe que costumava ser maior. Caiu, mas também não é muito desastrosa. Dá pra colocar no contexto do cinema atual. Então, no mínimo, mesmo que o dado aponte que nada mudou de fato, isso é um sinal amarelo. Talvez ele só não alcançou porque não teve um filme-evento. Ou assim, o filme-evento desse ano era o Doutor Estranho e ele não era tão bom o suficiente para fazer $1 bilhão. Talvez a explicação seja a qualidade. Mas, de qualquer jeito, eu acho que ainda assim, a verdadeira resposta do porquê que as pessoas estão com a sensação que o gênero de super-herói saturou é porque tá tendo muita coisa por ano. E quando elas veem isso, elas também olham pra bilheteria. E elas olham que os 3 filmes que mais arrecadaram em 2022, nenhum é de super-herói. Então ela já faz uma correlação aí.
muito embora a média de super-heróis esteja mais ou menos na média dos outros. E com isso, vem a maior dúvida de todas, 2023. Porque 2023, a gente não vai ter tantos filmes de super-herói do tamanho dos heróis de 2022. Porque 2022 teve Batman, teve Pantera Negra e teve Thor. No ano que vem, é aqueles filmes que você fica um pouco na dúvida se eles vão conseguir fazer o sucesso que se espera dele. É o Homem-Formiga, o Flash no meio das polêmicas da DC. Então, 2023, na verdade, é o ano que a gente vai poder responder essa pergunta. Hoje eu digo com certeza que não saturou. Os números não indicam isso. Mas eles podem estar indicando que vai começar a cair. E que 2019 foi o ápice dos filmes de super-herói e que depois começou a cair. Mas a verdade é que a gente precisa ter mais tempo espaçado de 2019 para a gente começar a ter mais dados e poder avaliar e dizer o que realmente está acontecendo. E também vamos ver se em 2023 os filmes de não super-herói vão se sair tão bem como eles se saíram esse ano. Porque teve 3 filmes que passaram do bilhão. Mas também não é todo ano que você tem Avatar. Assim como não é todo ano que você tem Vingadores Ultimato. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. Porque aí sim, acho que a gente vai poder ter uma resposta. No mais, gente, por favor, comentem aí se vocês acham que o gênero de super-herói tá saturado ou não. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo sobre a questão da bilheteria dos filmes de super-heróis. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.